Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E na aula de hoje a gente vai estar falando sobre microscopia óptica. A gente vai estar entendendo como é que funciona o microscópio, quais são as partes de um microscópio e principalmente quais são os cuidados que a gente deve ter durante o uso desse aparelho. Nós vamos estar entendendo também quais são as etapas, na verdade, que a gente deve seguir para montar uma lâmina de microscopia óptica. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu gostei aqui e compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso ao conteúdo da aula. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é a preparação dos tecidos para a gente conseguir visualizar isso no microscópio. E isso requer algumas etapas. Eu listei aqui quais são as etapas em ordem cronológica. A primeira etapa que a gente tem que fazer é a fixação. Geralmente essa fixação é feita com formol e tem o intuito de aumentar o tempo de vida útil de determinado tecido. Posteriormente, a gente faz a desidratação e diafanização. A desidratação, como o próprio nome já diz, é a retirada de água do tecido. A diafanização é um processo no qual a gente utiliza xilol e esse xilol ele vai fazer com que o tecido ele fique transparente. Posteriormente, a gente faz um processo que é chamado de inclusão, e a inclusão é colocar esse tecido que vai ser visualizado por microscopia óptica em parafina. Depois a gente faz a microtomia. Essa microtomia ela nada mais nada menos que o corte do tecido em fragmentos muito finos que favorecem a passagem de luz através desse tecido. E por fim, a gente tem a montagem e coloração da lâmina. Nessa parte a gente coloca o corte de determinado tecido em cima de uma lâmina, cora ele e posteriormente pode colocar em cima uma lamínula. Bem, a fixação, pessoal, ela é um processo que ela é feito geralmente com formol, formalina ou líquido de Boeing. Para que serve essa fixação? Principalmente para auxiliar a preservação daquele tecido. Sem essa etapa, os tecidos que a gente iria observar em uma lâmina de microscópio, eles iriam se decompor ao longo do tempo. E não é isso que a gente quer. A gente quer montar uma lâmina cujo a gente preserve o máximo possível as características biológicas normais. Ou seja, a gente quer preservar as características de quando aquela célula ainda estava viva. E é por isso que a gente tem que fazer a fixação. E a fixação com formol, ela atua das duas formas. Primeiramente, o formol ele vai inativar proteínas, por exemplo, que seriam proteases, que degradariam as estruturas intracelulares. E também o formol ele meio que se infiltra no tecido. E ao fazer isso, o formol ele é muito tóxico para os organismos. Então, por ser tóxico, o formol ele também impede a proliferação de bactérias. E então é dessa forma que o formol ele vai impedir o processo de putrefação que aconteceria no nosso tecido de estudo, tá bem? Então, o formol ele consegue fazer com que as células não se decomponham, ou seja, ele inibe proteases e principalmente ele impede o processo de putrefação através de eliminando qualquer bactéria que viesse se proliferar nesse tecido. A próxima etapa é o processo de desidratação. E esse processo de desidratação ele é feito com álcool, tá bem? Mas ele não é feito de qualquer forma. Para quem não sabe, o álcool ele tem a capacidade de absorver a água, de trazer a água para ele. É por isso que quando a gente lava as mãos com álcool 70, a gente sente as mãos ressecadas. Como isso funciona? O álcool ele é uma substância altamente polar. E por ser polar, ele consegue sequestrar as moléculas de água que estão dentro da célula. A gente começa essa desidratação não com álcool absoluto. A gente pode começar com álcool 70%, tá bem? Aumentar essa concentração para um álcool 90% ou 95%, por exemplo. E por fim a gente utiliza o álcool absoluto. Por que a gente não começa logo a desidratação com o álcool absoluto? Bem, se a gente começasse com álcool absoluto essa desidratação, o que aconteceria era que essas células iriam desidratar muito rapidamente. Isso não pode acontecer. Então a gente começa essa desidratação com álcool com uma porcentagem inferior e vai desidratando essas células, esse tecido, lentamente. Começa com álcool 70%, depois coloca em um álcool 80% ou 95% e termina com álcool absoluto por 4 horas, tá bem? E aí a gente vai ter a etapa de diafanização. É na etapa de diafanização onde a gente consegue retirar
algumas substâncias que dão pigmentos das células. E para isso a gente utiliza o xilol, ou também chamado de xileno. A gente também dá um banho nesse tecido, a gente mergulha esse tecido aqui dentro desse tanque com xileno, deixa por algumas horas e repete esse processo várias vezes, tá bem? E então o xileno ele consegue retirar esses pigmentos. E por isso que as células vão ficar transparentes. E isso é fundamental, porque o microscópio óptico ele funciona por luz. Se as células não estiverem transparentes, a gente não vai conseguir observar nada. Uma próxima etapa é chamada de inclusão. Para que serve a inclusão? A inclusão geralmente ela é feita com parafina. Aquece essa parafina, fazendo com que ela saia do estado sólido para o líquido. Então a gente mergulha esse tecido aqui na parafina, para que ele fique coberto de parafina. Isso auxilia ainda mais na preservação do nosso tecido. Por que auxilia? Bem, a parafina ela vai fazer com que o tecido ele não tenha contato com ar, ou seja, ele não vai ter contato com oxigênio. Portanto, esse tecido ele não vai sofrer processo de oxidação, por exemplo, que fariam ainda ele degradar. E é por isso que nós temos no mundo hoje vários ainda tecidos que têm cerca de 200, 300 anos que estão preservados em parafina. Bem, a próxima etapa é a microtomia. E a microtomia ela deve ser feita com um aparelho que é chamado de micrótomo. Aqui a gente tem um micrótomo. E como é que funciona isso? Bem, após o processo de inclusão, o nosso tecido ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui no centro da parafina. Só que a gente não pode só chegar e colocar esse tecido aqui no meio da parafina, ó, ele vai estar aqui no meio. Diretamente no microscópio, a gente não iria enxergar nada, porque isso é muito extenso. E a luz precisa passar com facilidade para que chegue nas oculares a imagem e a gente consiga observar. E para isso, a gente tem que cortar isso aqui em pequenos fragmentos. Só que se a gente fosse fazer isso manualmente, a gente não conseguiria, porque a espessura desses cortes tem que ter entre 1 micrômetro a 10 micrômetros. E por isso a gente utiliza o micrótomo. Também ele consegue fazer isso com bastante eficiência. Então a gente vem aqui, utiliza o micrótomo. E isso que vocês estão vendo aqui são as tiras que vão ser utilizadas para a gente montar uma lâmina de microscopia óptica. Mas tem mais um detalhe. A gente não pode simplesmente pegar essas tiras com a mão. Essas tiras devem ser pegadas com uma pinça, porque elas são muito finas, tão finas que são muito delicadas. Então a gente pode facilmente começar a quebrar a nossa amostra. Então elas devem ser manuseadas com o auxílio de uma pinça. Bem, então tudo que a gente viu até agora é o processo de preparação tecidual. E como é que funciona isso? Bora ter uma outra visão geral sobre isso. Aqui, ó, a primeira etapa começa com a coleta do material. E essa coleta pode ser de origem animal ou até mesmo humana, de uma biópsia humana, por exemplo. Então a gente pega essa biópsia, a gente pode fragmentar esses pedaços, tornar eles em pedaços menores para facilitar o processo de fixação, ou não, você também pode trabalhar desde que o tecido ou o corte seja pequeno. Então a próxima etapa é a fixação, onde a gente utiliza normalmente o formol, tá bem? E para que serve isso? Serve para ajudar a manter as células daquele tecido intactas por um longo prazo. Vão evitar o processo de putrefação, essa fixação. E a próxima etapa é a desidratação, que vai ser a retirada da água daquele determinado tecido. Isso auxilia no processo de aumentar o tempo de vida útil daquele determinado tecido. E a gente tem ainda a etapa de diafanização, que é a descoloração daquelas lâminas, tá bem? E por fim a gente tem a inclusão, e essa inclusão ela deve ser feita em parafina. Só que a gente não consegue ver isso diretamente no microscópio, a gente precisa vir aqui, ó, e fragmentar isso, cortar isso em pequenos pedaços, em pequenas tiras. E para isso a gente utiliza um micrótomo. É o micrótomo que vai cortar isso aqui em pequenas tiras. Então a gente corta isso, aqui a gente tem essas tiras, e por fim a gente vai fazer a montagem da lâmina. E para isso a gente precisa pegar esse tecido, ó, e colocar ele em cima de uma lâmina. Só que aí a gente não consegue ver isso diretamente no microscópio, porque essas células estão transparentes. Então se a gente só fosse observar isso no microscópio, a gente iria ver células transparentes e a gente não iria conseguir, muitas das vezes, identificar o que é um núcleo, identificar onde que está o citoplasma, e muitas das vezes a gente nem iria conseguir encontrar as nossas células aí.
Então é por isso que durante a montagem da lâmina, a gente precisa tornar essas células coloridas. E para isso a gente faz várias técnicas de coloração. Até então, eu mostrei para vocês como é feita uma lâmina de tecidos sólidos. Mas a gente tem que ter em mente que nem todo tecido ele é sólido. Por exemplo, sangue, escarro e até mesmo tecidos sólidos, eles podem ter células que são escamativas. Então, não necessariamente a gente precisa pegar um pedaço daquele tecido para analisar no microscópio. Por exemplo, mucosa oral, mucosa da vagina, mas especificamente na cérvice vaginal, a gente consegue retirar algumas células através da citologia esfoliativa, onde a gente vem aqui, por exemplo, com suave, consegue retirar algumas células e passar essas células numa lâmina. Posteriormente, a gente cora essas células e consegue analisar isso no microscópio. Bem, a gente também tem, por exemplo, catarro, a gente consegue fazer lâminas do catarro, principalmente para ver se o paciente está com tuberculose ou não. Então a gente induz o catarro nesse paciente e depois pega esse catarro, esse escarro, e coloca isso sobre uma lâmina. A gente consegue corar isso e posteriormente visualizar no microscópio. E também existem lâminas de sangue, onde você pode colocar somente uma gota de sangue e fazer um esfregaço sanguíneo. Isso aqui é um esfregaço sanguíneo, onde a gente consegue observar as lâminas sanguíneas, consegue observar as hemácias e os leucócitos que estão presentes no sangue. E assim a gente consegue ver algumas alterações sanguíneas. Bem, a coloração mais famosa é chamada de HE. Também HE. Por que tem esse nome? Devido aos corantes que são utilizados. A gente cora as células com hematoxilina e eosina, tá bem? A eosina, ela é uma substância ácida, portanto, ela vai ser atraída por elementos básicos das células. E geralmente ela vai corar o citoplasma. E a eosina, ela tem uma coloração avermelhada, roseada. Então a gente consegue ver aqui, algumas células coradas por eosina, por exemplo, as hemácias e os eritrócitos, ou eritrócitos, como vocês preferirem chamar. E a gente tem uma célula aqui que é chamada de eosinófilo. E o eosinófilo, percebam, isso aqui seria o núcleo do eosinófilo, tem uma coloração azul arroxeada, e a gente tem essa região aqui, que é o citoplasma dessa célula. E o citoplasma dessa célula, ela está com uma tonalidade arroseada. Por quê? Porque ele foi corado com eosina, tá bem? E a gente também tem a hematoxilina. A hematoxilina é uma substância básica que tem afinidade por substâncias que são ácidas. Onde a gente encontra substâncias ácidas na célula? Principalmente no núcleo, tá bem? Então aqui, o núcleo celular, ele vai ser corado por hematoxilina. E a hematoxilina, ela tem uma coloração azul arroxeada. Então, foi corado de azul porque foi corado com hematoxilina. Substâncias que são básicas são coradas por eosina. Substâncias que são ácidas são coradas por hematoxilina. Fala pessoal, infelizmente eu tive que separar essa aula em duas partes. E essa é a parte 1. Em breve eu posto a parte 2 para vocês de microscopia óptica. E um recado para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Para você estar assistindo os próximos vídeos. E compartilhe com seus amigos também, para que eles também tenham acesso a esse vídeo. Valeu pessoal e até a próxima aula.